Olá, mais um Magistratura e Sociedade. Recebemos como convidado o professor, filósofo e escritor Mário Sérgio Cortella. Doutor e mestre em educação, é professor titular aposentado da PUC São Paulo. É professor convidado da Fundação Dom Cabral, comentarista que todos conhecem, né, da rádio e da televisão, tem presença expressiva também nas redes sociais, com mais de 24 milhões de seguidores. Um detalhe muito interessante, que o professor Cortella foi um dos precursores da transformação da filosofia em linguagem simples para todos. É autor de 54 livros, com edições no Brasil e no exterior. Dentre eles, podemos citar Filosofia e Nós com Isso, Ética e Vergonha na Cara, Qual a Tua Obra, Não Nascemos Prontos, e esse aqui, que está aqui, meu livro de cabeceira, são 4 volumes, né? E está aqui, Pensar Bem nos Faz Bem. Seja bem-vindo, professor Cortella. Com alegria, com alegria. Uma das coisas boas é quando a gente consegue refletir, contrapor, pensar, acrescer, comemorar, né? Voltar de novo num outro ponto, fazer com que a vida, ela, como acontece no nosso país, ela possa ser mais exuberante. É isso que eu desejo e é assim que me sinto acolhido também nesse momento. É uma honra para todos nós, para o programa, para a Escola da Magistratura, sob direção do desembargador Márcio Vidal. E vai aqui, né, uma pergunta direcionada diretamente ao título da obra. Afinal, pensar bem nos faz bem? Faz muito bem, especialmente para a gente não ter uma vida que seja robótica, automática, alienada. Uma das pessoas mais citadas no campo do direito e da filosofia do direito é o filósofo alemão Hegel, né? E Hegel ele trabalhou muito o conceito de alienação. Alienação no sentido da pessoa que não pertence a si mesma, né? Aliás, até o início do século XX, uma pessoa que estava fora de si era chamada de alienada. Haja vista que o grande Machado de Assis escreveu a obra O Alienista, fazendo referência a um médico que coordenava aquilo que já se chamou no Brasil de hospício. E eu uso essa expressão porque pensar bem nos auxilia a que a gente tenha o nosso pertencimento, a nossa autonomia, nossa possibilidade de pensar com a própria cabeça. E quando Hegel traz esse conceito de alienação, ele está trazendo à tona uma percepção. A ideia de que uma pessoa ela é livre na sua condução, na sua possibilidade, quando ela é capaz, né, de fazer as próprias escolhas e que essas escolhas sigam, né, um caminho que seja correto, dedicado, forte. Aliás, né, sabe muito bem o professor Gonçalo, né, porque também estudou filosofia, além de fazê-lo, né, no campo do direito. Né, o Clóvis de Barros Filho, que é formado também em Direito pela Universidade de São Paulo, e eu temos esse livro mencionado, Ética e Vergonha na Cara, e Clóvis é um grande especialista em um antecessor do Hegel, que é Immanuel Kant. E Kant dizia algo que Clóvis trabalha sempre, né, com densidade, que liberdade é fazer o que não se quer. Liberdade é fazer o que não se quer, isto é, não aquilo que está incorreto, ao contrário, mas aquilo que é dever fazer. O que, sem dúvida, o professor lida e ensina a deontologia como sendo exatamente a prática do que temos de fazer. Aí eu volto ao ponto. Eu só posso fazer bem aquilo que preciso fazer, aquilo que desejo fazer e aquilo que posso fazer se eu conseguir pensar bem. Por isso, e aí concluo, pensar bem é algo que se deve fazer com a própria cabeça, mas não se pensa bem pensando apenas e tão somente com a própria cabeça. Eu insisto sempre, pense com a tua própria cabeça, mas não pense apenas com a tua cabeça, porque se assim for, não se consegue, de maneira alguma, pensar melhor. É necessário que haja outras formas, outros movimentos, né, outros passos para que se possa pensar bem. Veja que, naquilo que o professor lembrou, a expressão é pensar bem, nos faz bem. E é nos, no plural, não é, professor? Que maravilha! Aí o senhor cita Hegel, cita Kant, e Kant, mais especificamente, fala no dever e na autonomia, inclusive no imperativo categórico, quando ele diz: haja apenas segundo uma máxima que possas querer como lei universal. E nesse contexto, professor Cortella, para
encaminhar junto com a tua resposta anterior, como estabelecer ou como descortinar esse dilema que se encontra entre sentimento de dever e autonomia dos magistrados e a opinião pública, a pressão própria da opinião pública. Nesse contexto, estabelece um caminho para que os magistrados brasileiros possam, e magistradas possam trilhar. A opinião pública é uma referência, ela não pode ser mandatária. Ela não pode ser desqualificada, não pode ser colocada como indiferente ou secundarizada. Tem que se levar em conta uma magistrada, um magistrado que queira atender os requisitos, os reclamos, as urgências, as necessidades de uma comunidade na qual atua, precisa levar em conta a opinião pública, quase que colocando um pouco o direito de usos e costumes no sentido mais efetivo do termo, sendo capaz, nesse passo, de, levando em conta, não se subordinar. Afinal de contas, há um conjunto de legislações que não pode estar atilada e atrelada ao momento. E a opinião pública, em larga escala, eu como parte da opinião pública, porque a opinião tenha, e público sou, em vários momentos essa opinião pública pode ser movida pela emoção, pode ser movida pelo intempestivo, ela pode ser movida por algo que impeça um balizamento e uma parcimônia maior que um magistrado, uma magistrada precise desenvolver. Nesse sentido, insisto, cabe balizar a ação, no caso, especialmente no campo da magistratura, por algo que, levando em conta o que uma sociedade deseja e aspira, não subordine a isso e busque contemplar aquilo que está do lado externo ao campo específico e exclusivo da lei, no que seria uma demanda social a ser contemplada. Fazer um pouco o levando em conta, não como forma de dobrar-se, mas como forma de ter ali também uma das referências possíveis. Eu sei, o senhor conhece melhor do que eu pela própria atividade, que eu, por exemplo, como docente, não como magistrado, que não o sou, mas como docente, eu levo em conta aquilo que alunas e alunos fazem em relação ao trabalho, para eu poder tê-lo como referência, mas eu faço o que precisa ser feito, no sentido da obrigação, do mandamento, daquilo que, no vosso caso, é o estabelecido em lei. Essa sensibilidade que a magistratura ela exige, carrega a importância de se ter, por exemplo, uma escola de magistratura no qual se possa aprender, a refletir, pensar e não supor algo que eu digo com frequência. O campo do direito ele não é unívoco. Aliás, porque se no campo do direito, especialmente na magistratura, houvesse essa possibilidade da univocidade, se pensar de modo plano, sem divergência, sem alteração, sem compreensão multiplicada, só haveria uma instância no judiciário. Não seria uma instância, duas, três, haveria só uma. Seria um judiciário de primeira e única instância, porque aí não haveria nenhuma possibilidade de alteração, de outra interpretação. Como há, e ainda bem, porque o direito é vivo, ele não é algo que está impregnado já numa pedra, embora a gente fale em cláusula pétrea. Cláusula pétrea quer se dar ali o sentido de algo que é tão denso, tão forte, tão imutável, que está corporificado em algo que é absolutamente sólido. Mas ainda assim, até a cláusula pétrea, no conjunto da história do movimento da sociedade, ela sofre alteração. Por isso, relevar significa deixar de lado, mas relevar também no sentido de tornar relevante esse movimento. Tornar de lado quando há algo que colide com o que a lei e o dever colocam, mas também dar relevância ao que o conjunto da comunidade, a opinião pública, traz à tona. Hannah Arendt, professor, ela diz que o mal pode ser banal e banalizado. E nós temos no judiciário rotinas, protocolos, jargões. E Dworkin, em outro sentido, fala que os direitos fundamentais devem ser tidos com seriedade, respeitados. E temos que, de um lado, esse automatismo que o senhor já coloca anteriormente, e do outro lado, a própria necessidade da subjetividade, ou seja, cada processo é um processo único, com pessoas com interesse único e que não tem nada a ver com toda a diluição somatória de várias ações que pesa sobre o Poder Judiciário.
como discutir e como resolver, talvez, esse dilema mais profundo da magistratura, da necessidade dele pensar, agir, no sentido de que cada processo é um processo, esquecendo, né, esse automatismo todo que a produtividade, a eficiência, esses momentos mais novos e que se avizinham como inteligência artificial, nos obrigam. Não há como resolver, né? Porque o termo resolver, sabe muito bem, está ligado ao campo da química, né? De solver, portanto, de fazer com que haja ali uma solução, né? Que extinga aquela condição. Nós não temos como fazê-lo. Aliás, porque se fosse possível resolver, né, de vez, não haveria nenhum tipo de turbulência e nem de subjetividade, nem de afetividade, nem realmente de humanidade, né, naquilo que fazemos. Cada magistrado, cada magistrada lidará, né, com essa tensão no cotidiano. Essa tensão, ela faz com que não se entenda a ação da magistratura como sendo uma ação de pessoas isoladas. É muito mais um arquipélago, para usar aí o clássico exemplo, né, do John Donne, muito mais a ideia de grupos que se organizam, têm a sua responsabilização individual, a sua ação, mas precisam o tempo todo estar trazendo essas questões à tona, como agora fazemos, para que não se imagine, né, que a tensão ela não existe. Ela existe. Ela precisa ser lidada. Aquilo que é a subjetividade, a especialidade, né, a personalização, para usar um termo muito caro, a área jurídica, a personalização de algo exige, sim, a necessidade de se lidar com aquilo que é a rotina, de um lado, né, de outro lado, o protocolo, no outro momento, aquilo que a legislação especifica, mas a maleabilidade que traz aí um elemento, que é a flexibilidade na percepção, sem que haja nenhum tipo, né, de volubilidade na hora da execução. Né? A flexibilidade, ela permite que se passe por outras percepções que não aquela imediata dura. A inteligência artificial aí citada, né, ela é capaz de trazer coisas que já estão consolidadas num tempo anterior, pelo menos até o momento, né? A IA generativa, ela recolhe, reordena, reclassifica, mas aquilo que já foi, né? E, portanto, ela carrega uma natureza um pouco mais de inventário, né? De perspectivas do que, de fato, de uma criação, né? De algo que dá um passo inédito. Aí volto a um ponto. Na área da medicina, isso acontece. Exemplo, eu desejo que um médico, uma médica que comigo atua e que cuide de mim, né, como paciente, que ele entenda que quando eu estou com alguma questão, não é que há uma doença em alguém, é alguém com uma doença. Há uma diferença absolutamente distinta. Uma coisa é olhar um paciente como alguém com uma doença, outra coisa é ver uma doença em alguém. No primeiro caso, o foco é a pessoa, no segundo é a doença. Né? A doença em alguém significa que ela poderia estar de modo difuso, né, partilhado em outras. Quando eu olho alguém com uma questão, o foco prioritário é esse alguém. Né? Evidentemente que o foco prioritário não é foco exclusivo, né, mas ele é prioritário para que se consiga dar. Mas quem dera fosse possível a questão colocada, como é que a gente resolve? Não resolve. É uma tensão que lidaremos sempre. Aliás, como não somos portadores da capacidade, né, de divindade, portanto, da impossibilidade do equívoco, da impossibilidade da dúvida, da impossibilidade, né, da possibilidade também de ter outra possibilidade, nós temos, né, de lidar com essa tensão. E uma pessoa que se prepara, ela sabe que essa tensão pode ser propulsora, né, de uma decisão mais adequada, mais correta, ou ela pode ser atemorizadora e fazer com que se recue na incapacidade de ação. Na magistratura, né, não se deseja que haja nenhum tipo de impedimento, né, por parte, né, da pessoa em relação à decisão. Portanto, como ela terá, né, de decidir, é melhor que o faça, né, levando em conta as próprias dúvidas que carrega, as próprias percepções que tem, e sabendo, entre outras coisas, que é uma pessoa com uma questão
dentro da lei, e não uma lei que está conectada a uma pessoa. Quando a gente trabalha, ainda bem, numa outra percepção, a ideia de que a justiça é cega, né? Aí, claro, que a intenção é muito mais forte de indicar que ela não quer buscar o privilégio, a distinção, a observação apenas pela vestimenta, né, das pessoas, que é da onde isso tem origem no tempo histórico, mas isso sim, né, que ela busca distribuir isso no conjunto da sociedade com todas as pessoas, né? E nesse sentido, ser cega dentro de uma percepção de ação ética que não privilegia, não faz uma lei própria, né, para cada um que tem uma condição que seja diferenciada, mas que leve em conta a diferenciação das pessoas, não significa, né, que a justiça seja insensível, né? O termo é a justiça cega, ela não é desprovida de coração. Verdade. E também como é insolúvel a questão da contradição e do paradoxo, principalmente da contradição, e trocando por miúdo para a nossa seara, questão da neutralidade e da imparcialidade. Neutralidade é impossível, é uma contradição do próprio termo, né? Não existe a possibilidade de ser neutro. E a imparcialidade, sim, dentro de um paradoxo de pensamento reflexivo, é possível você, ainda que por ficção jurídica, entender ou conceituar a imparcialidade. Mas, professor... Deixa eu aproveitar esse passo, que eu acho bom. Eu costumo fazer uma distinção entre neutralidade e objetividade. Por exemplo, em ciência, que é o meu caso também, ligando ao campo da filosofia, ou a minha área na filosofia originalmente, que era a filosofia da ciência, a área de epistemologia, né? Não existe uma neutralidade científica estrito sensu. O que se busca é uma objetividade. Vamos pegar um exemplo concreto. Charles Darwin, um dos maiores cientistas da história. Ele chegou um dia, jovem ainda de idade, nas suas viagens no Beagle, né, pela América do Sul, especialmente Galápagos, chegou a uma conclusão que hoje tem vigência no campo da ciência em relação à evolução das espécies. Isso colidiu fortemente com as crenças religiosas que ele e a família carregavam. Isso foi tão forte que ele demorou, sabe disso o professor, demorou algumas décadas para publicar a sua obra sobre a origem das espécies, enquanto ele não lidou com a questão interna entre aquilo que era o achado concreto, a percepção, né, a partir de estudos e comprovações e as crenças internas. Ora, a justiça não tem esse tempo todo que o Darwin teve, né? Não dá para procrastinar durante 20, 30 anos em relação a isso. Mas a neutralidade, isto é, os valores que eu carrego, eles influenciam, ela não existe. Eu tenho simpatias e antipatias. Algumas pessoas até esquecem que existe preconceito também a favor. Existe o preconceito avesso, contrário, mas existe o preconceito a favor, isto é, o conceito prévio. Eu tendo a simpatizar mais, isso é um preconceito a favor, com pessoas que torcem para o mesmo time que o meu, que seja da mesma região, né, que eu sou, no meu caso sou de Londrina, né, no norte do Paraná, que estejam ligados, digamos, ao mesmo grupo religioso que eu estou. Esse preconceito a favor, assim como o preconceito contrário, ele precisa ser trazido à tona. É necessário ter consciência de que, sim, aquilo que eu creio, meus valores, minha conduta, minha convivência, meu momento, ele influencia, para daí buscar a objetividade, né? A imparcialidade que o professor levantava. Nesse sentido, né? Neutro, lamento, seria tão importante que o conseguíssemos. Aliás, nem a inteligência artificial consegue esse passo, porque ela é previamente alimentada por nós, humanas e humanos, e nós não somos neutros ou neutras, e nessa hora ela trará. As experiências feitas até o momento mostraram o quanto que, dependendo do tipo de prompt, né, de comando que se dá por uma inteligência, ela responderá, inclusive, trazendo preconceitos favoráveis ou desfavoráveis à tona. Daí que, sim, tal como nós não solvemos, né, a questão, né, daquilo que é a influência da opinião pública, o peso do que está na norma e, ao mesmo tempo, o meu desejo de generosidade e afetividade, e também a temática da neutralidade e da imparcialidade, tensões que vivemos, humanos e humanos somos, assim temos de nos comportar. Em diálogo com o professor Clóvis de Barros Filho, aqui do Magistratura e Sociedade também, ele diz que neutralidade é coisa de shampoo, viu, Gonçalo? Esquece isso aí.
É uma tremenda colocação. Apesar de que ele não deve ser alguém que conheça bem o shampoo, né? Nem precisa. Não mais, não mais, né? E Não, uma das mas antes coisas, sim, aliás, como ele é uma pessoa espetacular, né, com uma espetacular. capacidade imensa, né, de reflexão, talvez ele em outros tempos até desejasse, né, não ter precisado, porque ele foi um grande campeão de natação, né? Muita Olha, gente o conhece não apenas como sabia. alguém do campo do direito, da comunicação, da filosofia, mas ele foi um atleta. E na natação, a ausência eventual, né, da possibilidade de precisar de shampoo é uma coisa boa, facilita o movimento e o deslizamento. É verdade. Ô, professor, outro assunto que você se inquieta a todos, não só os magistrados, mas outros atores do sistema de justiça e a população, de uma forma geral. Nós sabemos que a legitimidade conquistada no judiciário, que é um órgão técnico, um poder técnico, ela é uma ficção jurídica, já que todo o poder emana do povo, né? E seu nome será exercido. Há uma representatividade mais direta do legislativo e do executivo e, de certa forma, indireta, e aí eu coloco como uma ficção constitucional o direito, no sentido de galgar também esses agentes políticos, diria assim também, porque a polis, né, o Estado e tudo mais é uma coisa muito mais completa e mais complexa, insere eles também nesse contexto de poder, né, de soberania. Mas há essa questão de que como conseguir legitimidade. E aí vem aquela coisa de que se a autolegitimidade, ou seja, dentro da formalidade ou dentro da lei, ela não é suficiente, porque a legitimidade ela precisa da alteridade, do respeito, da consideração, e só se consegue através de cultura, de ética, de sobriedade. E quando eu digo cultura, não é só dogmática, jurídica, é na política, na filosofia, na sociologia, na história, ou seja, em todos os campos no conhecimento humano. As escolas da magistratura, em especial as MAGES, Mato Grosso, têm desenvolvido grandes projetos, né, trazendo os magistrados, né, para essa área, não só dogmática do direito, mas para outros campos do conhecimento humano. E eu gostaria de saber do senhor, como o senhor vê, né, essa legitimidade sendo conquistada através de um campo mais material, mais reflexivo, mais completo e complexo, que é a própria aquisição de novos elementos cognitivos, novos elementos culturais, para que o magistrado possa se estabelecer legitimamente perante o jurisdicionado. Eu vou citar uma pessoa formada em Direito, aliás, que fez doutorado, né, na área de Direito e Filosofia, né, na universidade hoje, Universidade Federal de Pernambuco, uma pessoa que talvez alguns não saibam que a formação original é no campo do direito, que é Paulo Freire, o educador Paulo Freire. Paulo Freire dizia que o único modo de pensar certo é pensar a partir da prática. Aliás, a frase dele mais densa era: a prática de pensar a prática é a única maneira de pensar certo. A prática de pensar a prática é a única maneira de pensar certo. E Paulo Freire trazia isso a partir de um axioma antigo que diz que o único critério de verdade é a prática. A minha legitimidade como docente, ela vem exatamente pela possibilidade do resultado da ação, da minha ação, como sendo algo que é eficaz, algo que seja exitoso. Eu não construo legitimidade apenas indicando, né, que eu sou capaz de fazê-lo. Não basta que eu tenha a leitura, como gentilmente foi feita, né, de parte das minhas atividades no início desse nosso diálogo, em que se diga, né, Mário Sérgio Cortella tem mestrado, tem doutorado, professor titular de universidade. Isso é só a cosmética. Né? Portanto, é o lado externo, é a lateralização, né, daquilo que eu apresento. A única maneira, né, de eu fazer com que a minha legitimidade ela se constitua é pela efetividade exitosa, né, da minha ação. Por isso, essa legitimidade ela pode até se dar no ponto de partida, mas concretamente ela se constrói no caminho e, evidentemente, no ponto de chegada.
ela é colocada como um princípio em algumas situações. Nós, na nossa população, e numa sociedade como a nossa, que ainda é bastante iletrada, mas não para sempre, mas ainda é, né, a ideia de que alguém que é chamado, como é o meu caso, né, que é chamado de doutor, e não por conta do doutorado, até por razões sociais, né, muito mais antigas e até de subordinação, né, de subserviência. Se eu chamar de doutor, há uma suposição, né, de que então eu sou legítimo naquilo que falo, naquilo que emito, o que se chama também no campo do direito e da lógica, né, de argumento ad hominem, né? Então eu sou capaz de trazer ali porque sou eu, então aquilo é correto, é direto, é certo, é legítimo, não necessariamente. A legitimidade no campo social, ela se constrói, insisto, pela efetividade exitosa. Portanto, de nada adianta me dizer que, por exemplo, o judiciário brasileiro, ele tem uma alta qualificação, e ele o tem em várias estruturas, que ele tem uma intenção social mais ampliada e ampliada em relação à harmonia, à paz social, o Estado democrático de direito, se isso não tem uma concretização, né, no cotidiano. Se existe algum tipo de anteparo, se existe algum tipo de, né, tropeço em relação a essa questão, essa legitimidade ela fica colocada à prova. Por isso, alguém que deseje, na magistratura, avançar para além da questão técnica e de uma legitimidade que aparece apenas no ponto de partida, né, pela própria nomenclatura, pelo fato de eu, quando me dirijo a um magistrado e a uma magistrada, ter que colocá-lo lá no alto, dizer que ele é excelência, né? Excelência, está lá Excel, está lá acima, né, de todos os lugares. Algumas vezes essa noção de excelência, ela pode ser pelo que se fez antes, portanto, ela tem uma reputação, em outros momentos ela terá de ser demonstrada. Ora, eu não tenho dúvida que uma pessoa que se dedica à magistratura, ela tem de ampliar a capacidade de conhecimento, de presença social, né, de formação em áreas múltiplas para desenvolver a sensibilidade no campo da estética, no campo da filosofia, no campo das ciências humanas em geral, para que isso refine um pouco mais a ação que se terá, né, no dia a dia. Mas dizer que algo é legítimo apenas porque eu ocupo o cargo, eu posso dizer não necessariamente que é legítimo, mas que é legal, né? Eu obedeço porque é legal, não necessariamente é legítimo. Eu fui formado quando criança, né, até determinada idade, pelos meus pais, meu pai Antônio, que era bancário, minha mãe Emília, que era professora. Em vários momentos, a frase quando ordenada e eu tinha algum tipo de anteparo, era porque eu estou mandando. Essa expressão, porque eu estou mandando, ela tinha um nível de obediência, né, que vinha pela ideia de que aquilo é legítimo. Não, era legal, era meu pai e minha mãe. Eu sou teu pai, não fale assim comigo, eu sou tua mãe, não fale assim comigo. Mas boa parte do meu tempo de formação na infância, de uma parte da juventude, se deu com uma obediência, por exemplo, às orientações, aos ordenamentos que eles traziam, pela legitimidade do que faziam no campo do afeto, do cuidado, da presença, da amizade, portanto, na demonstração da capacidade, e não apenas no anúncio da capacidade. É só olhar que quando a legitimidade ela perde terreno, entra em cena, né, um pouco daquilo que é misterioso e diz, você vai ver. Você vai ver. Portanto, fica muito mais fluido, né? E isso acaba trazendo uma força em que o que é legítimo não necessariamente aparece num primeiro momento, ele resulta, como eu dizia, de todo um caminho, né, toda uma dedicação e toda, né, um entremeamento de situações. O que é legal é consulta. O que é legal é uma questão de ir fazendo ali todo tipo de nomeação. Agora, o que é legítimo dependerá mesmo, de um lado, da reputação, segundo, né, daquilo que se observa no momento da relação. E, portanto, um magistrado, uma magistrada é a pessoa que abre, né, uma amplidão maior com um repertório de conhecimentos e posições que faça com que essa legitimidade ela não tenha uma única fonte, que é exatamente o cargo, a nomeação ou o termo de posse.
É isso aí. Faremos um breve intervalo, professor. O diálogo está maravilhoso, magnífico. Faremos um breve intervalo e retornamos. No estádio, o cartão vermelho não fica apenas dentro do campo. Racismo aqui também não tem vez. A pena pode chegar a 5 anos de prisão e multa. Com racismo não tem jogo. Não prejudique o seu time. Denuncie ao Juizado Especial do Torcedor. Olá, você cidadão que precisa solucionar algum conflito como guarda dos filhos e visitas, divórcio, pensão alimentícia, briga entre vizinhos. Isso e muito mais pode ser resolvida de forma segura e consensual. Basta procurar atendimento presencial no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Segundo Grau, que realiza audiências de mediação e conciliação em ações que já estão tramitando em grau de recurso. Nosso endereço é o anexo Desembargador Antônio Arruda, no prédio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Centro Político Administrativo, na capital. O atendimento também pode ser feito pelo WhatsApp 65 99221 1339, pelo e-mail sejusc.2grau@tjmt.jus.br ou ainda pelos telefones 65 3617 3831 e 3617 3869. O Sejusc é um caminho para a paz social. Você resolve o problema de forma rápida, fácil e eficiente. E o melhor, com um acordo, todos saem ganhando. Retornamos com esse maravilhoso diálogo, importantíssimo para a profundidade no conhecimento não só da magistratura, como da filosofia, sociologia, política, de uma forma geral, com o professor Cortella. O professor citou Paulo Freire, e é dele que diz o seguinte: ninguém educa ninguém, educamos-nos em comunhão. Né? E essa educação que é tão cara, né, no sentido de ser preciosa para todos nós, para o nosso desenvolvimento, não só econômico como país, como pessoal. Então, há necessidade mesmo, professor, desse espaço de não só autoconhecimento, mas de busca por conhecimento necessário, ou seja, dentro da magistratura, em que concerne seus ritos próprios, e também a sua atividade, que é enorme, mas sempre há como dever, e aí aquele imperativo categórico kantiano, como dever de parar e buscar novos horizontes cognitivos e também de apreensão de novos conhecimentos. O que o senhor acha disso? É interessante porque Paulo Freire produz essa obra quase no final dos anos 1960. Ela foi escrita no Chile, foi publicada, inclusive, no Chile, antes de ser no Brasil trazida à tona. E a obra tem das suas partes, na pedagogia do oprimido, um dos subtítulos é exatamente esse que o professor traz à tona. O subtítulo diz: ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho. As pessoas se educam reciprocamente, mediatizados pelo mundo. É interessante porque, vez ou outra, de forma até maldosa, alguns trazem a frase desse subtítulo de Paulo Freire parcializado. Fazem o que a gente chama de corte, mas um corte tendencioso. E no lugar de colocar no título ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, as pessoas se educam reciprocamente numa relação, deixam só a frase ninguém educa ninguém. Ponto. Se colocado desse modo, coloca-se também ali a educação como impossibilidade. E o que Paulo Freire não fala não é da impossibilidade. O que ele está dizendo é que ninguém só educa e ninguém é só educado. Ninguém é só agente, ninguém é só paciente. Nós o fazemos numa relação. Na magistratura, evidentemente que quando eu estou proclamando algo, ensinando algo, manifestando algo, mas porque estou num contexto, não só em relação à atividade, mas em relação às pessoas que conosco agem, digamos, no judiciário, eu também estou aprendendo.
Eu insisto na minha atividade, só é um bom ensinante quem for um bom aprendente. Né? E nessa hora, vou lançar mão, né, do que um dia trouxe uma estupenda, maravilhosa advogada brasileira, que as pessoas conhecem pela literatura, que é Clarice Lispector, que fez direito, né, no Rio de Janeiro. Ela, Clarice Lispector, é ucraniana, né, nasceu na Ucrânia, veio com a família em fuga, muito bebê, foi viver né, na cidade de Maceió, depois foi viver na cidade do Recife, né, e aí passou a viver no Rio de Janeiro. E Clarice Lispector dizia: aquilo que eu desconheço é minha melhor parte. Aquilo que eu desconheço é minha melhor parte. Eu posso também pegar um outro que fez direito e que nasceu em Cuiabá, né, o grande Manuel de Barros, e que poeta, fazendeiro, alguém que viveu perto dos 100 anos de idade, né, alguém que teve uma vida longa, magnífica, faleceu em Campo Grande, mas nasceu em Cuiabá, quando ele dizia, e era bom: tenho o privilégio de não saber quase tudo. Tenho o privilégio de não saber quase tudo. Alguém que tem essa consciência, como é o caso de Clarice Lispector, ou, né, também aí Manuel de Barros, indica a necessidade da gente prestar atenção em pessoas que nos alertam para: procure conhecer mais, procure saber mais, não suponha que já está pronta ou pronto, não suponha que está completo naquilo que é. Ao contrário, nós somos seres de informação. Aliás, porque não nascemos prontos ou prontas, é claro, né? Isso nos coloca na possibilidade, não na necessidade apenas, não no imperativo apenas, mas na possibilidade, né, de nós podermos aperfeiçoar, polir, mexer com aquilo que eleva, né, nossa capacidade. Daí que, no campo do direito, e mais ainda, né, no campo da magistratura, uma pessoa que entenda que ninguém educa ninguém e ninguém se educa sozinho, será permeável aos modos e provocações de aprendizado e de ensino que estão à sua volta. Exemplo concreto: eu, professor universitário, como foi lembrado, 35 anos ensinei eu, né, na PUC São Paulo, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e depois de um tempo, ao me aposentar em 2012, eu deixei de ter a docência cotidiana. Isso me fez falta. Porque na docência cotidiana, quando eu estava numa sala de aula ensinando, eu também encontrava a objeção, a discordância, a dúvida, e isso aperfeiçoava a minha necessidade de fazer melhor e de aprender mais aquilo que eu estava fazendo. Ora, para isso eu tive que encontrar para mim mesmo, né, dado que eu não estava mais na docência do dia a dia, formas de participar de reflexões como essa que agora estamos, debates, né, hoje já no mundo digital, do que nós chamamos de podcasts, de maneira que eu também pudesse encontrar ali um movimento, né, em que as ideias não eram apenas colocadas. Porque quando a gente escreve um livro, a gente entrega o livro, mas nem sempre se tem a condição de saber como é que o leitor ou a leitora entendeu aquilo, como é que ele se movimenta, como é que ele torna aquilo algo que não concorda. Já na presença cotidiana, isso é possível fazê-lo. E se eu entro numa convivência, numa atividade, num ofício, né, no ofício da magistratura, no ofício da docência, parênteses, quero lembrar que magistério e magistrado, né, estão colocados, né, dentro de uma terminologia, de uma etimologia que vem para nós do indo-europeu, que é magno, aquilo que eleva. Né? Para eu ser elevado, de fato, olha só, seja no magistério, seja na magistratura, para eu ser elevado eu tenho que saber que eu sou pequeno. Se eu supuser que eu já sou grande o suficiente, pequeno continuarei. A única possibilidade é eu ir buscar, eu ter humildade intelectual, eu entender que, de fato, né, isso é forte, que aquilo que eu desconheço é minha melhor parte, porque permite que eu não seja apenas alguém que se repete, que coloca aquilo que já estava, porque no mundo, né, em que a mudança ela é contínua, a ideia de ser exatamente do mesmo modo como se era, não fala aí de coerência, fala de repetição, faz com que eu envelheça a capacidade prática, né, e ação. Por isso, de novo, com o Manuel de Barros, que bom, tenho o privilégio de não saber quase tudo. É quase que socrático isso aí, né? É tremendo.
Manuel de Barros foi daqui do Porto, bairro do Porto, morou aqui até 13, 14 anos, antes de ir para Campo Grande, morou em Coxim, né? Depois acabou falecendo. Morou em Corumbá há muito tempo, quando ele era menino, exatamente. Corumbá também, passou por Corumbá. Aliás, ele começa a maior parte da vida, depois que sai de Mato Grosso, foi em Corumbá, né? Mas falece em Campo Grande, né? Grande Manuel de Barros. E bem socrático, quero lembrar que Sócrates foi executado por uma falta de imparcialidade jurídica. Olha só. Tá vendo? Afinal de contas, para quem já leu, né, o julgamento do Sócrates, que aparece em algumas das obras de Platão, para quem lê os relatos, né, do modo e das razões da acusação e aquilo que o leva à condenação, né, e depois à autoexecução, né, é algo que espanta, né, porque mostra o quanto que o direito precisa se recriar, rever, porque algumas coisas, embora na lei, elas não são justas. E com Sócrates, a justiça não teve lugar. É verdade. E olha só, falando de justiça e de injustiça, nós temos aqui o Amartya Sen, ele diz o seguinte: mais importante que a justiça perfeita é reduzir injustiças claras. E aí, eu lembro aqui, trazendo para Dom Helder Câmara, quando Dom Helder Câmara, naquele famoso diálogo, que ele dizia o seguinte: olha, toda vez que eu dou esmola, me chamam de santo. Mas todas as vezes que eu questiono a existência da pobreza e a riqueza, me chamam de comunista. Né? E trazendo, né, essa máxima do Dom Helder para a magistratura, toda vez que o juiz ou a juíza tenta fazer da sua função aquilo que é necessário para estabelecer equidade, justiça, isonomia, não formal, mas material, ou seja, olhar para os invisíveis, às vezes é taxado de ativista jurídico, ou de ativismo. Não é mesmo, professor? Sim, né? Um pouco nós temos tido no Brasil esse termo vindo à tona de várias formas, o ativismo judiciário, o ativismo da magistratura. De alguma maneira, isso representa, primeiro, uma necessidade que a sociedade vem tendo de que haja, de fato, né, uma forma de cancelamento daquilo que é condutor de injustiça no cotidiano, que colocou a justiça brasileira a ter de atuar mais. Eu não estou desconsiderando que, vez ou outra, se tenha essa condição do ativismo judicial, né, porque isso é inerente à nossa convivência, mas ele não é a principal característica, nem é hoje algo que possa ser colocado, né, como sendo ofensivo. Dizer, você é um ativista judicial, ou é um garantista, ou é... Não, tem uma série de epítetos, né, que se usa no cotidiano, eventualmente, para desqualificar algo. O que eu lembro que é forte é que uma justiça que não presta atenção naquele que é despreparado, desqualificado, né, daquele ou naquela pessoa, né, que é mais fragilizada, está olhando apenas para aquilo que é o que a lei chama de igualdade, mas não está prestando atenção no que ela chama de equidade. Né? Afinal de contas, a igualdade, ela é sem dúvida um dos polos centrais, um dos fundamentos de uma existência social, especialmente numa democracia, mas a igualdade sem a equidade, ela fica um princípio vazio. Afinal de contas, né, se eu não tenho a equidade, ou seja, a promoção de condições para que pessoas possam vivenciar a igualdade nas mesmas condições que outras pessoas o têm, ela é apenas um princípio que fica muito genérico. E nessa hora, vale, né, bastante nós lembrarmos, eu tenho um privilégio na vida. Quando Dom Helder Câmara faleceu, em 1999, eu estava na cidade do Recife e pude honrá-lo. Claro que não é porque eu lá estava que houve essa honra, é porque eu pude honrá-lo. Pude participar do cortejo em que ele passava. Ele era uma pessoa admirável. Ele era admirável por duas razões. A primeira delas porque ele tinha uma esperança ativa, contínua, na qual a ideia dele de fraternidade não era mera forma discursiva. Ele encarnava a ideia de fraternidade. Segundo, ele era alguém ligado ao mundo católico, portanto, a mensagem dele ela era cristã na vivência e uma forma de cristianismo colocada no cotidiano.
né? Ele de maneira alguma era fariseu, para usar um termo clássico, né, dentro da religião, de alguém que só falava em fraternidade, mas não praticava. Nesse sentido, né, eu acho que Dom Helder, quando enuncia essa frase que o professor trouxe à tona, ele lembrava o quanto que pessoas que, de fato, se dedicam à noção de justiça, e não exclusivamente de caridade, ou caridade, não só de justiça, né, no campo da lei, elas podem ser olhadas como alguns que estão saindo da sua tarefa, isto é, estão exorbitando, né, da sua função. Quase que dizendo, não cabe ao juiz, né, cuidar disso. Isso é uma questão da Secretaria, né, de Promoção Social ou da Secretaria de Bem-Estar Social. Ao contrário, é impossível a harmonia e paz social sem que a gente tenha a igualdade, que no nosso caso o artigo 5º da Constituição carrega, né, com tanta energia, atrelada à noção de uma equidade, ou seja, de promoção de condições para que a igualdade aconteça. Eu me lembro sempre, e insisto isso, e em alguns livros meus eu carrego essa possibilidade, a melhor definição de ética que eu vi até hoje é de um grande filósofo francês, né, do século XX, que é o Paul Ricoeur. Ricoeur dá uma definição, para mim, muito cristalina de ética. Ele diz: a ética é vida boa para todas e todos em instituições justas. Olha só, a ética é vida boa para todos e todas em instituições justas. Vamos dividir. Ética é vida boa para todas e todos. Cada um de nós sabe o que é vida boa. Vida boa não é vida com luxo, com desperdício, com inutilidade. Vida boa é uma vida com suficiência. Suficiência para cuidar da saúde, né, da formação, da afetividade, do saneamento. Portanto, uma vida em que eu possa ter dignidade. Outra parte da frase do Paul Ricoeur, vida boa para todos e todas. É mais fácil essa, o que são todos e todas? Todos e todas. Se alguém fica fora, né, existe uma ruptura ética. A parte final é que eu acho ótima. Ética é vida boa para todas e todos em instituições justas. O que é uma instituição justa? Aquela que promove vida boa para todas e todos. Se ela não promove vida boa para todos e todos, ela não é justa. Um dos modos, eu citava agora o cristianismo, que tem fonte, né, dentro do judaísmo antigo, e uma das coisas mais fortes, num dos salmos, né, que a prática religiosa judaica trouxe e que cristãos e islâmicos adotaram, é aquele que fala: justiça e paz se abraçarão. Justiça e paz se abraçarão. Ora, só existe paz se houver uma justiça que promova exatamente a condição de igualdade com equidade. E esse foi o lema, inclusive, da campanha da fraternidade, né, de um dos movimentos que o mundo católico fez no nosso país. Campanha essa que teve a sua criação e sedimentação mais forte por parte de Dom Helder Câmara. Portanto, nós fechamos essa ideia. Justiça e paz se abraçarão. Quando há justiça, quando há paz, isto é, a ausência de confronto, né, de fratricídio, de desigualdade cruel, que ela deixa de ter presença. Nessa hora, claro, Dom Helder, ele é sempre bem lembrado. E uma magistrada e um magistrado que fale em paz social, em condições de existência, em dignidade, nada mais faz, no meu entender, do que fazer o seu dever. É um dever ético. É um dever de natureza humana. Alguém que se dedica a esse ofício, né, com tanta necessidade, de um lado, né, da nossa formação contínua para que seja bem executado, mas, por outro lado, com decência, né, com dedicação e, acima de tudo, com relevância, aí sim, tem sim como alvo central a ideia de que justiça e paz se abracem. Maravilha. Mais um intervalo e voltamos com o professor Cortella. Aqui, o espetáculo é para todos. O estádio é o lugar da emoção, da torcida e das famílias. Mas, assim como no campo, tem regras que a gente precisa seguir. Bebida alcoólica para menores? Aqui não tem vez. Venda e entrega de bebida alcoólica para menores de 18 anos são proibidas por lei. E a punição é multa pesada. No placar da vida, segurança e respeito sempre saem na frente. Aproveite o jogo do time do coração e a vida sem álcool.
Olá, você cidadão de Cuiabá e região que precisa solucionar algum conflito como demandas judicializadas em tramitação junto à VEMA e Juvan em razão de desmatamento, queimadas, entre outros assuntos, regularização da interligação do esgoto. Isso e muito mais pode ser resolvido de forma segura e consensual. Basta procurar atendimento presencial no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, o Sejusc Ambiental, que fica no Complexo dos Juizados Especiais, que realiza audiências de mediação e conciliação. Nosso endereço é Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, Centro Político Administrativo, em Cuiabá. O atendimento também é realizado pelo WhatsApp 65 99333 8048, pelo e-mail cju.sejusc@tjmt.jus.br ou ainda pelo telefone 65 3648 6873. O Sejusc é um caminho para a paz social. Você resolve o problema de forma rápida, fácil e eficiente. E o melhor, com acordo, todos saem ganhando. Retornamos com este diálogo maravilhoso, professor Mário Sérgio Cortella. Professor Cortella, nós temos, e eu vi recentemente, o senhor dando uma entrevista, me parece que foi na TV Cultura, falando da necessidade, inclusive, da democracia ter garantias, e garantias efetivas. E aí eu lembro do Ferraioli, no garantismo dele, quando ele diz, olha, garantias são limites do poder. E nada mais preciso que o próprio Supremo Tribunal Federal exercesse papel garantidor das garantias e direitos fundamentais, todos previstos na Constituição Federal, e alguns que até sine qua non para a própria existência, como a dignidade humana, da pessoa humana. E eu gostaria de saber a opinião do senhor com relação à necessidade de termos mais instrumentos ainda para a efetividade das garantias e para que não aconteça nunca mais, na história política do país, qualquer altercação com relação a tentar, de alguma forma, colocar uma nódoa nesse princípio democrático que é tão caro e tão importante para um país que tem poucos anos de efetiva democracia. Esse comentário foi mesmo na TV Cultura, da qual eu sou comentarista, do Jornal da Cultura, e eu sempre que posso trago à tona a necessidade de nós termos mais afeto pela democracia. Na nossa história, pegando o momento que estamos, em 2025 são 525 anos de Brasil. Desses 525, 136 de República. Dentro desses 136 de República e 525 de Brasil, apenas 36, se eu conto antes de outubro de 2025, de uma sociedade que tem uma Constituição que ampliou os direitos sociais, admitiu com alegria e necessidade a inclusão como participante da cidadania também quem tiver sido furtado do seu direito à alfabetização e todo um conjunto de coisas que estão aí à nossa volta. Evidentemente que a democracia ela é uma organização da vida política que vive o tempo todo em estado de tensão. Nós não conseguimos o tempo todo ter aquilo que é uma legislação que consiga dar conta sozinha, porque uma legislação é de tudo que é necessário para que essa garantia ela aconteça. Existir uma legislação é necessário, aplicá-la, como vários momentos ela vem sendo, é necessário, mas é preciso que essa forma garantidora que o judiciário carrega, especialmente o nosso nível superior no Supremo, só o será se o conjunto da sociedade ele legitimar essa instância e colocá-la como sendo uma instância que nos protege, no lugar de nos ameaçar.
Evidentemente que nenhuma instância, nem o Superior Tribunal de Justiça, nem o Supremo Tribunal Federal, nem outras instâncias no nível, em cada Tribunal de Justiça ou na primeira instância direta, aquilo que se coloca, é imune a coisas que estão marcando por algo que não está concluído, porque a vida não está concluída. Mas, sim, a nossa legislação, ela hoje oferece ferramentas para que a gente tenha isso. Hoje, há toda uma série de procedimentos no campo administrativo para que você tenha maior agilidade na estrutura judicial e no campo de proteção à cidadania. Há também uma percepção de uma parcela significativa da sociedade de que o nosso judiciário, ele cuida para que a gente tenha uma existência que não viva sob sobressaltos de modo contínuo, mas aí aquela coisa que a nossa capacidade mais forte é quando nós cuidamos juntas e juntos da democracia. A democracia, ela não é ausência de ordem e de lei, ela é ausência de opressão. E nesse sentido, a recusa à opressão se dá quando eu entendo que essa é uma questão também minha. Não cabe apenas ao judiciário cuidar da democracia. O judiciário é guardião, mas ele não é guardião exclusivo. Afinal, o judiciário está a meu serviço. Por isso que se chama serviço público. E nesse sentido, não é simplesmente, não é uma mercadoria, não é o que resulta de um produto que se entrega, ao contrário, é um serviço. E nessa hora, é claro, gosto de lembrar, a tarefa da democracia e o judiciário dentro dela é que a gente indique caminhos em que, na presença que é usual e necessária de uma vida na qual os conflitos venham à tona, que o confronto ele não tenha o seu lugar. O conflito, a divergência, a discordância, aquilo que nos coloca, vez ou outra, em condições de oposição, não implique em confronto, porque o conflito é divergência, enquanto que o confronto é a busca de anulação, de destruição, de afastamento, de exclusão. Nosso judiciário, ele vem exercendo, em vários momentos, algo que nos faz, e eu estou fazendo de propósito agora, uma postura de ficar ereto, e, portanto, manter a cabeça erguida. É preciso que isso continue. Nós temos direito, mas, acima de tudo, nós merecemos. E, como diz Michel Foucault, onde há poder, há resistência. E me parece que nesse aspecto político, nessa quadra, quando eu digo política mais convencional, partidária, há uma tentativa de emparedar ou intimidar o judiciário, de alguma forma, o senhor não concorda? Até no sentido de evitar com que os juízes tenham essa autonomia necessária de cumprir e para cumprir o seu papel, e, no caso, papel de defesa democrática. Eu não tenho dúvida. E haverá maior proteção. A proteção que o judiciário nos oferece se ele for permeável à presença em sociedade, à ausculta social, aos debates, e especialmente à lisura e, ao mesmo tempo, à eficácia daquilo que faz. Quanto mais a magistratura, por exemplo, tiver escolas de formação, quanto mais houver disponibilidade para aprendizados contínuos, mais o conjunto da sociedade, porque enxergará os resultados, buscará proteger o seu judiciário. Porque, embora, vez ou outra, algumas pessoas digam, não, porque o meu, no caso, é o nosso judiciário, o nosso executivo, o nosso legislativo, e, nesse sentido, é um nosso, como um pertencimento social. Eu gosto de ter, e preciso ter, um judiciário que cuide da democracia, porque entende isso como um valor que pertence a um conjunto de pessoas. Mas, para que eu dê legitimidade a essa condição, e na hora que houver alguma ameaça ao judiciário, eu estar ao lado para cuidar também de protegê-lo, e não apenas ser protegido, ele precisa o tempo todo ser respeitado e respeitoso, ter eficácia e, ao mesmo tempo, presença social, na qual a gente tem algo que é muito bom, que é se orgulhar de decisões, de movimentos. Claro, não é imune. Como você lembrou em relação ao Foucault, o poder, ele enfrenta os seus movimentos. É por isso que a gente cria e defende, e proclama, e revê, e recria, e refaz uma legislação
que atenda ao nosso tempo e, ao mesmo tempo, né, dessa possibilidade de uma vida, como eu disse antes, na qual justiça e paz se abracem. Eu lembrei também do nosso grande Nietzsche, nosso grande filósofo, pensador alemão, quando ele diz: torna-te quem tu és. E isso exige um dos atributos mais importantes que eu particularmente julgo para o exercício da magistratura, que é a coragem. Então, não a coragem, ou seja, naquela diferenciação entre vontade e desejo, né? Ou seja, não uma coragem sem lucidez, sem equilíbrio, mas uma coragem necessária para bem e fielmente cumprir a sua missão institucional e funcional, entregando de si sua parcela de colaboração para a democracia e para o jurisdicionado, para o povo brasileiro. Agora, essa coragem necessária, fundamental, para, inclusive, desmistificar os mitos, e aí, quando eu coloco mitos, os ritos judiciais também, transformando em coisa mais nova, mais leve, menos formal e muito mais material, ou seja, da efetividade do que é justo e da justiça. Essa coragem, nós temos que buscá-la, já temos ou temos ainda que buscá-la, ou estamos avançando em largos passos ou em pequenos passos para alcançar ou para almejar que tenhamos junto a nós essa coragem necessária para mudar os tempos. A palavra coragem tem dentro dela uma raiz etimológica ligada a coração, né, acordes. E uma pessoa que nasceu em Minas Gerais, na cidade de Cordisburgo, a cidade do coração, foi Guimarães Rosa, que era médico, né, não era da área do direito, mas que atuou, né, um tempo forte no campo da diplomacia, né, da atividade de cuidado também, mesmo exercendo isso de uma outra forma. E Guimarães Rosa é classicamente conhecida a ideia de que o importante não é chegar nem partir, é a travessia. E há um determinado trecho na sua obra magistral, né, Grande Sertão Veredas, em que a pergunta é: a vida quer da gente é coragem. A vida quer da gente é coragem. E eu digo com frequência, até tem um livro, da minha autoria, chamado A Sorte Segue a Coragem. E nele eu especifico um pouco mais do que vou dizer agora. Coragem não é ausência de medo, né? Coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Uma pessoa que diz que medo não tem, ela não é corajosa, ela é inconsequente, ela é leviana. Eu tenho medo de perder a saúde, tenho medo de perder a capacidade. Eu só consigo dar uma atividade com capacidade e, ao mesmo tempo, resultado. Eu só consigo exarar uma sentença se eu tiver medo de errar, se eu tiver medo de ser injusto, se eu tiver medo, né, de não ser correto. Por isso, o medo não é algo que a gente coloque fora desse campo. Não se confunda medo com pânico. Pânico é incapacidade de ação, medo é estado de alerta. Por isso, coragem, insisto, não é ausência de medo. Nesse sentido, nós temos sim, né, de ter coragem cada vez mais, mas ela vai sendo coletivamente edificada. Ela vai sendo construída exatamente nessa travessia. Ela não está dada no ponto de partida. Ela é uma obra, usando aí Humberto Eco, é uma obra aberta, né, que a gente vai aí tecendo. E não é sozinho. E, por último, dentro disso, dentro do nosso, inclusive, amarramento, né, desse nosso diálogo, quero lembrar uma outra pessoa formada em Direito, na mesma universidade que o Paulo Freire, o poeta João Cabral de Melo Neto, outro recifense, quando ele, no seu clássico poema, dizia: um galo sozinho não tece uma manhã. Um galo sozinho não tece uma manhã. Por isso, a coragem, entendida como aquilo que tem que amanhecer para nós, todos os dias, né, para que a gente não viva na obscuridade, no fechamento, na reclusão, é uma coragem que vai sendo coletivamente construída. Um galo sozinho não tece uma manhã. Nesse sentido, claro, né, coragem, lá está lá o Guimarães, mas, disse ele também, o importante não é chegar nem partir, é a travessia. E na travessia nós estamos juntas e juntos. E espero que assim continuemos, de modo a que quando cessarmos essa caminhada individual, cada um e cada uma de nós, quando se olhar para trás, se for possível fazê-lo, né, que se possa ter decência em olhar e dizer: foi bem feito.
e foi feito corretamente, e foi feito para que houvesse nisso a alegria de fazer com adequação, com resultado, né, e ao mesmo tempo com dever, o que precisa ser feito. É do Senhor, não nascemos prontos, vamos nos fazendo. E isso daí parece muito próximo de Sartre, Jean-Paul Sartre, né? Os existencialistas, uma folha de papel em branco e vai preenchendo ela a todo momento, e para Sartre o inferno são os outros, porque os outros nos indicam realmente onde nós precisamos nos aperfeiçoar, não é mesmo? E o senhor está absolutamente certo quando diz que pronto mesmo, quem sabe não, mas somente o Filho de Deus, somente Jesus Cristo, quando ele diz eu sou, porque ninguém pode dizer que está pronto e acabado, como eu sou, você é daquele exato momento que se encontra, aí você tem uma identidade, mas que pode também fluir com o tempo. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise disso, sobre essa prontidão, ou estar pronto, né, no sentido pessoal, subjetivo, e aproveitar também, professor Cortella, para as vossas considerações finais, que o diálogo foi maravilhoso, e, olha, aprendi muito, como sempre, né, com o senhor, e seja sempre bem-vindo aqui em Mato Grosso, aqui em Cuiabá, no Magistratura e Sociedade, no Tribunal de Justiça. O senhor tem grandes amigos aqui. E já aproveita para fazer essa análise com as considerações finais, por favor. No ano de 2025, no mês de julho, eu estive na cidade de Cuiabá, fazendo uma palestra com um título que não é narcísico. Ele indica um pouco do que eu vou dizer agora, que tem a ver com o que foi levantado. A palestra se chamava Cortelando. Cortelando. Evidentemente que o tema da palestra é o fato de que na vida nós somos gerúndio. Nós não somos particípio. O particípio é aquele que está concluído, encerrado, terminado. Gerúndio é o que está em movimento. Por isso, cortelando. Cada uma e cada um de nós é um gerúndio. Ou seja, como a gente não nasceu pronto, nós vamos nos fazendo. Podemos nos fazer de um modo que seja mais elevado ou mais rebaixado, mais benéfico ou mais maléfico. Mas nos fazemos. Se eu tivesse nascido pronto, eu não teria responsabilidade alguma por aquilo que seguisse. Não tendo eu nascido pronto, a minha liberdade, sartreana ou não, está colocada sob a minha responsabilidade. Isto é, sou eu que decido. Por isso, não sendo eu particípio, enquanto eu não terminar, vou usar um termo da vossa área, enquanto eu não transitar em julgado na vida, eu estarei ainda em movimento gerundial. Eu serei algo que se faz. Daí, a ideia quase que mais marcante, dá até um trocadilho que não tem no nosso idioma, eu não sou, eu sou sendo. Eu sou um sendo, e não um particípio que termina, conclui. Eu, porque não nasci pronto, tenho uma grande possibilidade, né, de deixar de ser aquilo que não é adequado que seja e poder ser melhor para mim e para as outras pessoas. E aí eu concluo e agradeço, lembrando, não é ser o melhor do que as outras pessoas, é ser melhor para as outras pessoas. Não é ser, repito, melhor do que, é melhor para. Eu acho que em cada ofício, ser melhor também para as outras pessoas nos tornará melhores para nós mesmos e nós mesmos. Agradeço eu também. Amém. É fazer falta para todos, para a autoridade, para as pessoas que o cercam. Parabéns, professor. E o senhor já está nos fazendo falta, com certeza sim, que terminarmos. Esse e foi a 31ª edição do programa Magistratura e Sociedade, que é uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, em parceria com a Coordenação de Comunicação do Tribunal de Justiça, com o objetivo de inserir magistrados e magistradas nas ciências sociais, filosofia, sociologia, política, história, todos os campos do conhecimento humano, como forma de apropriação de conteúdo social e humanitário. Agradecemos também a equipe técnica que nos acompanha, a Luana, a Keila, o Anderson, o Paulo, todos eles de prontidão para tornar este programa sempre possível. Acesse nossas outras edições no canal oficial do Tribunal de Justiça do Mato Grosso no YouTube, no Instagram das MAGES e também no Instagram deste apresentador, Bedelho Filosófico, @Bedelho Filosófico, e também o Pode Bedelhar,
no YouTube, né? E também o Bedelho Filosófico no próprio Facebook. Estamos lá sempre trazendo novos cortes e recortes de tudo o que acontece no mundo da filosofia, da sociologia, da política, da cultura, das artes, da poesia. Que bom. Até o próximo.